7 palavras da cruz. Pode colocar na tela aí, nosso slide, nosso tema dessa noite. No domingo que passou, a gente observou a primeira palavra, perdão. Quantos estiveram aqui na primeira mensagem dessa série? Amém? Boa parte esteve aqui. Se você não esteve, você pode acompanhar pelo nosso canal do YouTube. Você vai alcançar essa primeira palavra. Bem, hoje leremos e veremos a segunda palavra que se encontra lá no texto de Lucas 23, verso 43, que é a palavra de salvação. Palavra de salvação. Pode colocar na tela aí para a gente ler junto. Meu amado irmão Isaac, em nome de Jesus. Já está lá no slide composto, tá bom? É só você seguir lá que dá bom demais. Amém. O Senhor é bom. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas, é a segunda palavra, Lucas 23, 43. Amém? Está lá. E Jesus lhe respondeu: eu lhes asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. E disse-lhe Jesus: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Bem, essa palavra, ela foi dita exatamente no momento em que Jesus foi levado ao madeiro. Como você sabe, conhece o texto bíblico, Jesus estava no Monte Caveira, que era um lugar fora da cidade, onde os criminosos, crimes hediondos, eram punidos com a crucificação. Então, a cruz era um símbolo de humilhação, era um símbolo de pecado, era um símbolo de criminalidade naquela época. E ao lado de Jesus, naquele contexto, Jesus centralizado naquela cruz, uma coroa de espinhos, uma inscrição em cima dele, escrito Rei dos Judeus, estavam dois ladrões. E é muito interessante que eu imagino que aquela inscrição, aquele teatro, aquela teatralidade que Roma imprimiu sobre o Salvador, servia também como um anúncio para que as pessoas entendessem que ali estava o Messias, ali havia um enviado de Deus, o Filho do Homem, que pregaria a palavra, que anunciaria o Evangelho, que viria para morrer pelos pecados da humanidade e dar uma nova perspectiva, uma perspectiva do céu aqui na terra. Então, estava de um lado dele um ladrão que zombou muito de Jesus, que falou: se o Senhor é o Rei dos Judeus, salva-te a nós e a ti mesmo, e zombou dele. E outro que na dureza do seu coração, naquele momento difícil, naquele momento de quebrantamento, ele se dobrou, ele se rendeu aos pés de Jesus, e Jesus liberou uma palavra: diante da sua fé, diante daquilo que você está dizendo, eu lhe asseguro que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu já tive a oportunidade, a pastora Ana também, eu gosto de falar isso, que a pastora Ana já foi para muita Cracolândia, de participar de impactos evangelísticos. E é interessante que parece que todo crente ganha um superpoder quando saímos da nossa cidade. Muita gente fala assim comigo: pastor, meu sonho é ir para a África. Mas às vezes a África é o ponto de ônibus que está do nosso lado. É o nosso vizinho, é a nossa família, porque nós temos uma facilidade de anunciar o Evangelho para quem é distante de nós, do que de fato quem convive, quem nos vê no dia a dia, quem vê a gente despido de uma religiosidade ou de uma capa. Então é muito mais complexo fazer isso. E interessante que em muitos impactos, participando de organizações missionárias, uma das coisas que é uma pergunta chave, né? É uma pergunta que desarma a bomba, é você chegar para a pessoa e perguntar assim: você tem certeza da salvação? E a pessoa fala assim: meu Deus, eu estou sendo salvo de quê? Eu não tenho essa certeza. E por vezes, o mau missionário, o mau evangelista, vai trabalhar só uma noção, a noção do medo do inferno.
Então, se você não tem certeza, saiba que você pode queimar no fogo do inferno, tal. E a pessoa se desespera, a pessoa se retorce por dentro, porque ela não está ouvindo a voz de Deus pela transformação prometida, pelo amor derramado, pelo sangue vertido na cruz, mas apenas pelo medo de não estar no céu e sim no inferno. Mas eu preciso entender, e eu preciso compreender as abordagens para que, a partir disso, eu ensine e eu mostre que existe uma salvação disponível para cada um de nós. Amém? Se um dia nós estávamos perdidos, Jesus nos encontrou. Jesus está te encontrando nessa noite. Jesus está encontrando a tua família. Jesus está encontrando o teu coração. Jesus está encontrando o teu trabalho, os teus amigos. Jesus nos encontrou. O que é salvação? Jesus, então, ele veio para nos salvar. Ele morreu e ressuscitou por mim e você. Assim que nos arrependemos, nós recebemos o perdão de Deus. Olha o que diz Romanos 5,10: pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte do seu Filho. Agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Querido, o seu lugar é com Jesus. Ele irá levá-lo aonde ele está, na presença de Deus. Isso é salvação, isso é o presente de Deus. Compreendemos que, se hoje nós nos deparamos num dia mau, numa crise, numa adversidade, nós sabemos que a salvação de Deus nos leva a um novo patamar, um novo entendimento de quem nós somos. Jesus, ele quer trabalhar a nossa vida por completo, e eu gosto de usar esse exemplo, que é o exemplo do tabernáculo do Antigo Testamento. O tabernáculo era composto de 3 áreas diferentes. A primeira era o átrio, que hoje a gente poderia traduzir como o pátio. E o pátio era o lugar onde o pessoal lavava as mãos, era onde o povo chegava, onde os animais eram postos, onde o povo todo se encontrava ali. Segundo momento, o santo lugar, lugar de sacrifício, a parte interna, uma parte mais reservada, onde não tem tanto barulho, não tem tanta falação. Terceiro lugar, o santo dos santos, onde o sacerdote entrava uma vez por ano, o sumo sacerdote, para oferecer ali sacrifício, e era toda uma dinâmica, todo um ritual. Bem, se nós pensarmos no ser humano, nas suas dimensões, a gente tem um espírito criado em Deus. Ali é o santo dos santos. Ali é talvez o lugar mais reservado. A gente tem o santo lugar, que é a nossa alma igual a sentimentos, as nossas emoções, aquilo que sentimos. E a gente tem o nosso átrio, que é o nosso corpo, a nossa carne. Nós precisamos mortificar a nossa carne, deixar os desejos da carne de lado. Nós precisamos tratar os nossos sentimentos, para que eles sejam remidos e restaurados pelo Senhor, amém? Por isso toda depressão está indo embora, meu irmão. A salvação para a sua psique, para a sua mente, toda ansiedade, toda síndrome do pânico, toda insônia vai embora. Porque nós estamos diante do Senhor, diante da palavra. E para que assim, o nosso espírito, onde somos morada de Deus, onde o Espírito Santo de Deus habita na minha e na sua vida, te encha, te unja e te direcione em cada momento da sua história. Amém? Para viver e receber a grandeza da redenção, precisamos de alguns passos. E a gente vai ver 5 deles hoje. O primeiro, a gente precisa receber com fé o presente da salvação. 2 Coríntios 5:21 vai dizer: pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Recebemos a salvação mediante a nossa fé,
Pela fé, mediante a graça, porque a nossa salvação não depende das nossas obras. A salvação é um dom, é um presente, é um evento gratuito de Deus derramado para nós. Então Jesus, o justo, ele se faz injusto, ele recebe o pecado, ele se faz maldição para que a graça opere na nossa vida e mude a nossa condição interna e externa. Bem, eu preciso compreender que com a minha fé eu acesso o presente de uma salvação, eu acesso um presente de uma nova vida. Eis que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Diga aí para o seu vizinho, tudo se faz novo na sua vida nessa noite. Segunda coisa, eu honro e desenvolvo essa nova vida que eu tenho em Cristo. Escute, há esperança de dias melhores, porque você viverá algo novo todos os dias com o seu Salvador. Talvez, se a gente olhar para o cenário político, se eu olhar para o Pix, eu falo assim, misericórdia, eu não posso mais receber Pix. Aí eu vou receber uma notícia hoje. O governo acabou de revogar essa análise do Pix de todo mundo. Aí o povo está assim, aleluia, glória a Deus. Mas pague teu imposto, meu irmão. Dá uma catucada aí no seu vizinho e fala assim, pague teu imposto. Faz o imposto de renda certinho lá. Então, se eu tiver apenas uma perspectiva humanística, uma perspectiva política, eu vou me frustrar sempre, todos os dias, em todos os momentos. Mas se eu tiver uma perspectiva em Deus, o mundo pode estar acabando, as crises podem vir, guerras, rumores de guerras, doenças, pestes, mas todos os dias eu desenvolvo a minha fé, eu desenvolvo o meu conhecimento, eu estou mais próximo de Jesus, eu o conheço, Ele me conhece, e a minha vida nunca mais será a mesma. A vida cristã é uma demonstração poderosa do estilo de vida de Jesus, capacitado pelo seu Espírito. Então vivemos todos os dias com o objetivo, viver para Jesus e viver com Jesus. Número 3, viva para cumprir os propósitos de Deus. Olha o que vai dizer Efésios 2:20, porque somos obras-primas de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou. Nós somos salvos com um propósito eterno. A sua vida, meu irmão, a sua vida, ela não é um erro, ela não é um acidente. Antigamente, a gente dizia, e essa teoria foi desmistificada alguns meses, poucos meses atrás, por um novo estudo, que o espermatozoide mais rápido, não era isso? Ele chegava ao óvulo e realizava todo o processo. Então alguém dizia assim, olha, você já é um vencedor, você venceu a corrida mais importante. Mas a ciência desmistificou isso. Ela descobriu que o óvulo, ele atrai o espermatozoide certo para que ali haja todo o processo da gravidez. Até nisso, nós somos minimamente escolhidos para um propósito. Nós não estamos aqui na terra, gente, para viver aleatoriedades. Vai passar os anos, vai passar os dias, nasci, cresci, criei os meninos, comi cuscuz à beça, aleluia, e acabou-se, não. Você tem um propósito, Deus tem uma chamada. E às vezes alguém pensa assim, mas pastor, tem que fazer grandes coisas. Talvez seja cuidar da sua família, criar os seus filhos no caminho do Senhor. É fácil ou difícil, gente, criar filho? Eu tenho uma adolescente em casa agora. E ela é meio mais difícil ainda, porque ela é meio calada, ela só fala quando lhe convém, entendeu? Aí você tem que, descobrir os caminhos. Mas, com toda dificuldade,
Deus ele nos capacita através do Espírito a cumprir o propósito de Deus, o chamado de Deus nesse tempo. Duas perguntas que você precisa fazer. Primeiro, sua vida faz sentido? Até aqui, a geração anterior, a geração dos meus pais, eles se orgulhavam, meu pai se orgulhava disso. Ele dizia assim: trabalhei 30 anos na empresa X. Não era assim? Porque o que movia o trabalho, o que movia a relação empresarial era a confiança, a credibilidade, a previsibilidade dele fazer algo e concluir aquela jornada. Agora, a geração atual, ela se move pelo sentimento e pelo propósito. Estou trabalhando aqui nessa empresa. Todo dia eu acordo de manhã, venho, trabalho, volto e não encontro sentido para a minha vida. Nós precisamos, naquilo que fazemos, naquilo que prospectamos para Deus, no ministério que Deus nos chamou, precisamos entender qual é o propósito de Deus para a nossa história. Porque quando entendemos o propósito, nada vai poder parar a gente. Nem a crise, nem a palavra contrária, nem o desânimo, nem a depressão, nada, nem o diabo, nada pode parar. Porque você sabe o que o seu mestre te mandou fazer. Quando Jesus chama os discípulos, aí tem uma frase que eu acho tão atual, é milenar, mas tão atual, e disse assim: e os discípulos largaram as redes. Talvez para você compreender o propósito eterno de Deus, seja necessário você largar um pouquinho o celular, você largar as redes e se voltar para discernir e ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida nesse tempo. Amém? Número 4, eu preciso transformar realidades com os valores do reino de Deus. Lucas 9, 1 e 2 diz: Jesus reuniu os 12 e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar enfermidades. Depois os enviou para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Eu e você, seguindo a linhagem apostólica dos discípulos, nós recebemos poder de Deus para expulsar demônios, para curar enfermidades, para anunciar as boas novas do evangelho do reino. Jesus te deu autoridade para transformar o mundo, meu irmão. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso assumir o chamado de Deus na minha vida. Se eu entendi o meu propósito, se eu compreendi a salvação, se eu compreendi para que eu sou salvo, eu preciso assumir o chamado de Deus para transformar o caos do mundo em que vivemos. A partir de quando, pastor? Mês que vem eu vou me preparar, ano que vem, daqui a 2 anos, 5 anos? Não! A partir de hoje. Porque você orar por uma pessoa, você aconselhar alguém, você cuidar de alguém que sofre, você já está fazendo a diferença no caos do mundo que nós vivemos. Comece hoje, a partir da sua casa, dos seus amigos, dos seus vizinhos, dos seus parentes. Viva a partir daquilo que Jesus conquistou na cruz. Se Ele conquistou, nós precisamos continuar seguindo em frente, rumo ao lugar desejado, rumo ao propósito de Deus. E a última coisa, a quinta e última coisa, eu preciso ser um agente de redenção no mundo para os outros. João 17:20 vai dizer: não te peço apenas por esses discípulos, por aqueles que de modo temporal estavam ali, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Sabe quem são esses? Somos nós, aqueles que crerão, aqueles que foram alcançados. Então eu preciso viver para alcançar mais pessoas para a salvação em Cristo. Os campos, eles estão prontos para a colheita, mas são poucos os ceifeiros. Poucos são aqueles trabalhadores, gente. E eu acho isso lindo e interessante demais. Eu trabalhei bastante tempo em escola. E quem está estudando aqui? Levanta a mão para me ver. É bastante gente estudando. Aí, ó, amém.
escola, faculdade, amém. Eu, nesse púlpito aqui, eu não estou falando para 50 pessoas. Eu, nesse púlpito aqui, eu não estou falando para 100 pessoas. Nesse púlpito, eu falo para milhares de pessoas. Porque quando você recebe a palavra de Deus, você tem uma responsabilidade de amplificar essa palavra no ambiente que você está. Então imagina, talvez eu chegando na sua faculdade, na sua escola, na hora do intervalo, falando assim, com licença, eu vou pregar aqui. Vai funcionar, gente. Alguém vai falar, quem é esse doido? Puxando no chiado, capetinga. Funciona. Mas eu sei que você tem um amigo que você pode orar por ele, que você pode aconselhar, que você pode mandar um WhatsApp, que te conhece, conhece a tua família, conhece a rua que você mora. E você pode ser um multiplicador dessa mensagem, desse evangelho. Não somos salvos para escapar do inferno. Somos salvos para saquear o inferno e levar milhares de pessoas ao encontro com o Salvador. Eu lhes asseguro que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Será que você teria essa mesma certeza? Ou será que você chegou aqui com alguma dúvida no seu coração? Algum peso gigante, uma pedra que não está deixando você caminhar. Mas a palavra de Jesus para você é: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, diz o Senhor. Existe descanso de Deus para a sua vida nessa noite.